Hello, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Eu sou o professor Álvaro Cândido. Neste vídeo eu darei continuidade na última parte dos vídeos sobre estação convencional. E agora eu tratarei sobre os aparelhos registradores. Então, apesar de serem utilizados em estação convencional, eles são aparelhos que registram, então, a variação dos elementos climáticos, então temperatura, umidade, velocidade do vento. Então, o primeiro é o termohigrógrafo. Então, é um sensor de temperatura. O sensor de temperatura é uma placa bimetálica que contrai e dilata, transferindo a variação para uma pena por um sistema de alavancas. Então, a temperatura do ar, ela permite a dilatação ou contração de alguns materiais, em especial os metais, que são bem sensíveis. Então, esses metais, eles são fixados em alavancas, e essas alavancas, né, no caso por meio da pena, né, as alavancas são conectadas em penas, e essas penas elas registram a variação neste papel, tá? Então, sensor de umidade relativa, diferente do da temperatura que utiliza metal, vai utilizar feixe de fios de cabelo humano, que contrai quando está seco e expande quando úmido. Interessante, né? Então, utilizando metal e fios de cabelo humano, é possível, então, acompanhar a variação da temperatura pelo metal e pela umidade pelos fios de cabelo humano. Tá bom? Então, muito interessante esse tipo de aparelho registrador. Então, não é uma estação automática, é convencional, pois precisa, depois de um tempo que o observador vá na estação coletar esses dados, porém é diferente. Eu apresentei em vídeos anteriores a estação convencional com aparelhos que não registravam, agora a estação convencional com aparelhos que registram a variação ao longo do dia. Tá? Mas eu vou apresentar aí que tem alguns aparelhos que não registram por muitos dias. Então é preciso que todos os dias o observador, o responsável pela estação, ele vá coletar esses dados, coloque outra bobina nesses aparelhos para que realize a leitura do outro dia. Diferente da estação automática, que faz as leituras e registra por um longo período. Tudo bem? Então, o pluviógrafo é utilizado para medir a chuva. Então, a água da chuva é coletada e transferida para um recipiente que está conectado a uma pena, registrando a quantidade e duração da chuva. Então, imagina que aqui dentro, né, existe uma balancinha. Quando essa balança ela começa existe um reservatório. Esse reservatório, quando recebe água, ele começa a descer, ele começa a pesar. Então, essa descida já é o registro, né? Porque este reservatório ele estará conectado com uma alavanca, e esta alavanca vai estar registrado com uma pena lá no papel. Então, quando começa a descer, significa que está chegando aqui no pluviômetro, ele está sendo enchido com água. Então está ocorrendo chuvas. Então vai haver uma variação ali da altura, né, deste reservatório. E vai haver uma variação no registro lá da pena no papel. Lembrando que esses papéis eles são colocados aí no sistema parecido com um relógio, tá? Então ele vai girando como se fosse esse sistema de relógio analógico. E como que não transborda? Então existe aí sistemas como se fosse sifão que a partir de um determinado ponto em que se enche esse reservatório, ele por si só ele esgota esse reservatório e retorna à posição original. Agora o heliógrafo registra o brilho solar ou também o número de horas, né? A mesma coisa, tá? Número de horas de sol sem nuvens. Então possui uma lente esférica, no caso aqui como se fosse um globo de vidro, que concentra os raios solares e queima a fita, ou seja, o heliograma. Então,
esse heliograma ele vai sendo queimado, ele pode sendo queimado, aí vamos supor que aqui no 9 parou de queimar e volta aqui queimar a partir do meio-dia até as 3. O que significa? Aqui das 9 até meio-dia, ou teve nuvens, né, ou ficou nublado, enfim. Se é um dia ensolarado sem nuvens, então vai haver a queima, né, da fita, vai haver uma queima constante da fita. Essa queima da fita ela também pode ser mais intensa ou menos intensa, mas isso não pode ser assim quantificado, só observado. O eixo da esfera é instalado na direção norte-sul e a fita é substituída diariamente. Então aqui, né, a função que comentei, apesar que dá para verificar a variação, né, do número de horas de sol durante todo o dia, o observador precisa ir no equipamento e fazer a troca desta fita. O anemógrafo, então, registra direção, velocidade instantânea e média do vento. Então, o anemógrafo ele é instalado a 10 metros de altura da superfície e ele possui aqui, no caso, o tambor, né, com o papel que vai sendo registrado, e possui também aqui um esquema cheio de alavancas em que vai sendo aqui registrado a velocidade, né, em que as pás vão girando e também a direção do vento. O barógrafo aneroide, então, é para registrar a variação da pressão atmosférica. Então, esses anéis aqui, no caso, né, eles se deformam porque no interior desses anéis tem vácuo. Então, isso daqui permite em que essas paredes desses anéis elas se deformam conforme a variação da pressão atmosférica. E isso aqui, por um conjunto de alavancas, é transferido essa variação para esse tambor aqui de que registra. Bem, então essas foram as referências utilizadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá uma curtida e até o próximo.